Bem-vindos ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai mergulhar num texto, olha, fundamental e que também é um desafio, né? O famoso Relatório de Roma, do Lacan, Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, lá de 1953. É denso, a gente sabe, mas, assim, essencial para entender a virada lacaniana. A nossa ideia aqui é destrinchar isso, sabe? Pensando principalmente no pessoal da psicologia, graduação, pós, concurso que precisa desses conceitos na ponta da língua. Vamos tentar descompactar as ideias principais e ver por que esse texto foi tão impactante. Para começar, como é que estava o cenário da psicanálise naquela época? Por que essa necessidade do Lacan de intervir assim? O contexto é chave. Metade do século XX, a psicanálise está se espalhando, mas também está surgindo umas correntes que, para o Lacan, se afastavam muito do núcleo do que Freud descobriu. Ele estava especialmente de olho na psicologia do ego, que era muito forte lá nos Estados Unidos, né? Ah, sim, a psicologia do ego. Exato. Que focava muito em fortalecer o ego, adaptar a pessoa à realidade, quase como uma ferramenta de ajuste mesmo. Lacan via isso como um abrandamento, sabe? Uma perda da radicalidade da coisa freudiana. Então, o relatório de Roma vem como quase um manifesto, um chamado para voltar a Freud. Mas atenção, né? Não era um retorno tipo, vamos repetir tudo igual. Era um retorno aos conceitos fundamentais mais relidos. Relidos com as ferramentas da época, né? Tipo linguística, antropologia. Isso, linguística estrutural do Saussure, antropologia do Lévi-Strauss. Ele queria resgatar a importância da fala, da linguagem, do inconsciente, que ele achava que estavam sendo deixados de lado por essa psicologia mais adaptativa. Ele criticava um formalismo que esvaziava a experiência, entende? Então esse retorno a Freud já era, na verdade, uma coisa bem original dele. E o ponto central, pelo título, parece ser a linguagem. Isso soa meio óbvio para a psicanálise, né? A cura pela fala e tal. O que tem de tão novo aí? Pois é, a sacada do Lacan é pegar essa obviedade e ir até o fim com ela. Para ele, a psicanálise não só usa a fala, ela opera inteiramente no campo da fala e da linguagem. Opera no campo. Exato. E mais radical ainda, a própria estrutura do sujeito, como a gente se forma, e o inconsciente, são efeitos da linguagem. Aquela frase dele, né? O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Resume tudo. Certo, essa frase é famosa. Mas o que ela quer dizer na prática? Que o inconsciente tem gramática? Como assim estrutura de linguagem? Não é gramática de escola, né? É que os mecanismos que o Freud descreveu lá atrás, sonho, ato falho, xiste, sintoma, eles funcionam de um jeito muito parecido com os mecanismos da linguagem mesmo. Tipo as figuras de retórica? Isso, metáfora e metonímia principalmente. Um sintoma, por exemplo, pode ser uma metáfora, né? Uma coisa no lugar de outra ideia que foi recalcada. Ou o desejo, que fica pulando de um objeto para outro, isso é metonímia. Ele desliza na cadeia das palavras, dos significantes. A análise tem que escutar essa lógica aí. E é aí que entra a diferença que ele faz entre fala vazia e fala plena. Ah, sim. Parole vide, parole plene. Exato. A fala vazia é o blá 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 do dia a dia, sabe? Aquela fala repetitiva, defensiva, que não move nada na verdade do sujeito. É a queixa que não se implica o discurso para manter tudo igual, muito centrado no eu, no moi e nas suas reclamações imaginárias. Uhum. Já a fala plena, essa é mais rara. É quando, no meio do discurso, pá! Algo da verdade do sujeito aparece. Muitas vezes surpreende a própria pessoa. É onde o sujeito se encontra com a sua história, com seu desejo, com a sua falta. A análise tem que criar condição para essa fala aparecer. E essa diferença entre fala vazia e plena, nossa, parece crucial para a escuta, né? Não é só falar, tem que ser uma fala que toque na estrutura. E isso leva para o inconsciente lacaniano. Se ele é estruturado como linguagem, isso muda muito da ideia do Freud de ser um porão, né? Cheio de coisa reprimida. Muda sim, tem um deslocamento importante. Lacan não nega o recalque, claro, mas ele enfatiza que o inconsciente não é uma coisa profunda, pré-verbal, esperando ser achada. Ele é um efeito da nossa entrada na linguagem, na ordem simbólica. Então ele aparece na superfície. Exato. Nas falhas do discurso, nos tropeços, nas ambiguidades, nos erros. É aí que ele fala.
Por isso Lacan diz que é o discurso do outro, com um O maiúsculo. Essa do outro com O maiúsculo sempre me confunde um pouco, não é outra pessoa. Não. Não uma pessoa específica. O outro, para Lacan, é a ordem simbólica. O tesouro dos significantes, as leis, os códigos culturais, a estrutura da linguagem que já está aí antes da gente nascer. A gente precisa entrar nisso para se tornar sujeito. O inconsciente é feito desses significantes do outro que marcam a gente muitas vezes sem a gente nem saber. Uau! Essa ideia do outro como essa ordem que nos precede e nos forma é forte. E como isso liga com a ideia de sujeito? Lacan fala muito do sujeito dividido, né? Aquele S barrado. Como a linguagem faz essa divisão? É o preço que a gente paga para entrar na linguagem, nessa ordem do outro. Quando a gente é nomeado, quando aprende a falar, a gente se divide, inevitavelmente. As palavras, os significantes, nos representam, mas nenhuma palavra consegue dar conta de tudo que a gente é. Sempre sobra um resto, uma perda. O símbolo mata a coisa. Isso. Por isso o S barrado. O sujeito não é uno, não é dono de si. Essa ideia bate de frente com a ideia de um moi coeso, autônomo, centro de tudo, que a psicologia do ego pregava. Ah, então o moi não é o sujeito verdadeiro, digamos assim. Para o Lacan, esse moi, esse eu, é basicamente uma construção imaginária. Ele se forma por identificação com imagens. A primeira é a imagem no espelho, lá no estágio do espelho. O moi é pura alienação, ele não sabe a causa real do desejo, do sofrimento. O sujeito da psicanálise, o dólar, é o que escapa do moi, o que aparece nos lapsos, nos sonhos, na fala plena, mas sempre rapidinho, dividido. Entendi. O eu que a gente acha que é meio que uma ilusão, uma imagem, e o sujeito mesmo é esse efeito da linguagem, marcado pela falta. Tá, mas e o desejo nisso tudo? Se a gente é feito de palavra e falta, como a gente deseja? O desejo está totalmente ligado a essa falta que a linguagem traz. Ele nasce justamente aí, nesse espaço, nesse vão entre a necessidade, tipo fome, e a demanda, o que a gente pede para o outro com palavras. Como assim? Quando a gente pede algo, a gente nunca consegue dizer exatamente a necessidade pura. E a resposta que vem do outro também nunca satisfaz 100%. Nesse buraco, nessa diferença, surge o desejo. Ah, por isso ele nunca se satisfaz completamente com um objeto só. Exatamente. Ele está sempre se mexendo, buscando outra coisa. Ele desliza pela cadeia de significantes, numa lógica que Lacan chama de metonímia. O desejo é, no fundo, desejo de ser reconhecido pelo outro, mas ele se mantém justamente pela falta que o criou. É a falta a ser que nos move. Essa ideia do desejo como metonímico, sempre em movimento, ligado à falta, é muito central mesmo. Você mencionou antes o simbólico e o imaginário. E Lacan fala do real também, né? Como esses três, simbólico, imaginário e real, ajudam a organizar tudo isso? Sujeito, linguagem, desejo. Olha, mesmo que ele tenha amarrado melhor esses três registros depois, eles já estão funcionando ali no relatório de Roma. São três dimensões da nossa experiência, inseparáveis. O simbólico é o registro da linguagem mesmo, da lei, da cultura, do outro, da estrutura de palavras que nos marca e divide. É onde a análise mais trabalha, com a fala. Certo, o simbólico é a linguagem. E o imaginário? O imaginário é o reino do moi, das identificações com imagens, daquela relação dual, eu e o outro que é parecido comigo, do espelho, da ilusão de ser completo, de ter controle. É onde a gente se engana, se fixa em imagens ideais da gente ou dos outros. A relação com o nosso corpo, por exemplo, é muito imaginária. E o real? Esse sempre parece o mais misterioso. O real não é a realidade que a gente vê todo dia. Essa realidade já é uma mistura de simbólico e imaginário. O real é o que escapa da palavra, o que não dá para simbolizar direito, o que não cabe na imagem. É o impossível de dizer. O trauma, aquilo que não se inscreve, mas fica voltando. Tipo a angústia sem nome. O sintoma que não some. Exato.
A angústia, o sintoma teimoso, o encontro falho. A análise mexe nessa articulação complexa dos três, tentando soltar as amarras imaginárias, trabalhando pelo simbólico, mas sempre esbarrando nesses limites do real. Nossa, essa tríade S e R parece um mapa bem complexo mesmo da psique. Mas, trazendo para a prática, como essa teoria toda afeta o trabalho clínico? A transferência, por exemplo, que é tão central desde Freud. Como fica com Lacan? A transferência continua sendo motor, sim, mas Lacan dá uma nova roupagem para ela, colocando-a firmemente no simbólico. Não é só repetir afetos antigos, embora isso aconteça e seja material. É principalmente a atualização, ali na relação com o analista, da relação do sujeito com a própria linguagem, com o significante, com o outro. O ponto crucial é o que ele chama de sujeito suposto saber. Sujeito suposto saber? O que é isso exatamente? É que o analisando, quando fala para o analista, ele supõe que o analista sabe alguma coisa sobre a verdade dele, sobre o sofrimento dele. Mesmo que ele não pense isso conscientemente, essa suposição está lá operando, e é o que faz ele falar, voltar. Ah, é a crença de que o analista tem a resposta. É essa suposição de saber no outro que o analista encarna, naquele momento, que bota a análise para andar. A transferência é essa aposta no saber do outro, mas ela também vira o lugar da resistência, né? Quando o analisando quer que o analista seja uma figura imaginária ou quando foge do próprio desejo. E o analista? Como ele se posiciona? Se ele não responde do lugar do eu dele, nem usa a contratransferência como guia principal, Lacan criticava isso, né? O que ele faz? O que é sustentar o lugar do outro? Esse é um dos pontos mais diferentes da prática lacaniana. Sustentar o lugar do outro quer dizer que o analista não pode responder à demanda do paciente a partir de seus próprios sentimentos, ideais, teorias prontas. Ele tem que oferecer uma escuta radicalmente diferente. Diferente como? Uma escuta que não quer compreender no sentido comum de empatia, mas que escuta os significantes que aparecem, as ambiguidades, os lapsos, a música da fala. As ferramentas são a atenção flutuante, claro, mas manejadas de um jeito específico, o silêncio, para criar um vazio para a fala do sujeito surgir, a pontuação, que é intervir de leve para sublinhar uma palavra, cortar uma frase, fazer saltar um sentido inesperado, e a interpretação. Que não é dar um sentido fechado, né? Raramente. É mais apontar para o enigma, para a questão do desejo, para como uma palavra pode ter vários sentidos. É abrir, não fechar. O analista tem que ter um desejo do analista, que é um desejo de que a análise aconteça, que o inconsciente fale, um desejo que não é o de curar ou adaptar a pessoa. Fica bem claro que é uma postura muito diferente do terapeuta que dá conselho, que reforça o ego, que tenta ajustar a pessoa à sociedade. É quase o contrário. Exato. Lacan era muito crítico do que ele chamava de ortopedia do eu. Para ele, fortalecer o moi seria fortalecer a alienação, o desconhecimento do sujeito sobre o desejo que o move. O objetivo da análise lacaniana não é a adaptação, a felicidade padrão, ou sumir com todos os sintomas. Então qual é o objetivo? O objetivo é ético. Permitir que o sujeito encare a verdade singular do seu desejo, como essa verdade aparece no discurso inconsciente dele, por mais difícil que seja. É possibilitar que o sujeito possa advir emergir como responsável por essa verdade e pela sua posição de desejo no mundo. Isso leva direto para a questão da verdade e da história na análise. Se não é para adaptar a realidade, nem fortalecer o eu, que verdade é essa que surge? E a história pessoal, se não é só para achar um trauma lá atrás? A verdade em psicanálise, para Lacan, não é a verdade da correspondência. Tipo, isso aconteceu exatamente assim. É a verdade do sujeito do inconsciente, que aparece na fala plena. Ela tem, como ele diz, uma estrutura de ficção. Ficção? Como assim? Mentira? Não no sentido de ser falsa. No sentido de ser construída, tecida na linguagem, na narrativa que o sujeito faz de si mesmo. A análise permite uma historização, ou seja, uma reescrita, uma nova significação da história pessoal. Não é tanto cavar para achar o fato original, mas entender como os eventos importantes foram simbolizados, como eles se inscreveram na estrutura de significantes do sujeito, e como isso ainda produz efeitos hoje, na repetição, no sintoma.
A análise permite que o sujeito se aproprie dessa história de um jeito novo, achando nela a lógica do seu desejo. E a ética que vem disso? Lacan tem aquele imperativo famoso: não ceder quanto ao seu desejo. Isso pode soar meio, sei lá, anárquico ou hedonista à primeira vista. Como a gente entende isso nesse contexto todo? Tem que tomar cuidado para não entender mal. Não é um faça tudo o que der na telha ou ignore os outros. Pelo contrário, não ceder quanto ao seu desejo é sustentar a singularidade daquilo que te move, a sua falta a ser, contra a pressão para ser igual a todo mundo, contra as ofertas de felicidade pronta. Felicidade pronta do consumo, da religião, ou até de algumas terapias, né? Exatamente. É uma ética da responsabilidade. É reconhecer que o desejo envolve uma falta que não tem cura total, um mal-estar que faz parte da gente, um mal-estar na civilização do Freud, e que não adianta tentar tapar esse buraco com solução fácil. A ética da psicanálise é ajudar o sujeito a achar a resposta dele, o jeito singular dele de lidar com essa falta, com a castração simbólica, e se bancar no mundo de acordo com seu desejo, assumindo as consequências. É uma ética do bem dizer, do dizer único de cada um. Ufa! Realmente, esse texto do Lacan faz a gente repensar muita coisa básica sobre linguagem, identidade, desejo. E a própria clínica. Recapitulando, então, os pontos-chave para o pessoal que está ouvindo. Lacan, em Função e Campo, chama para um retorno a Freud, mas com uma releitura potente que põe a linguagem como palco da psicanálise. O inconsciente é estruturado como linguagem, é o discurso do outro. O sujeito, dólar, não é o eu, moi, coeso, mas é dividido pela linguagem e pela falta. O desejo é metonímico, ligado a essa falta. A prática analítica muda, foca na escuta do significante, no manejo da transferência como sujeito suposto saber e numa ética radical para sustentar a singularidade do desejo sem ceder às pressões para se adaptar. Exato. E para os estudantes de psicologia, que são nós o foco, mergulhar nesses conceitos, mesmo sendo desafiador, é um exercício intelectual muito rico. Não é só aprender Lacan. É ganhar ferramenta crítica para pensar a própria psicologia, as diferentes terapias e questionar ideias que a gente às vezes aceita sem pensar sobre o que é sujeito, o que é comunicação, verdade, história, o que se busca num tratamento. Lacan desafia a gente a pensar nos fundamentos do que a gente faz, da nossa escuta. Com certeza. E essa análise toda da relação entre sujeito e linguagem deixa uma pergunta no ar, para a gente continuar pensando. Se a linguagem nos estrutura tão forte assim, nos divide e, de certa forma, até nos aliena no discurso do outro, como Lacan coloca, o que isso significa para a nossa sensação de sermos autores das nossas vidas, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas? Fica aí a reflexão. Gostou dessa análise detalhada? Quer mais conteúdos assim, explorando conceitos, textos e autores essenciais para a formação em psicologia e psicanálise? Então não deixa de seguir o nosso canal Psi em Áudio.